sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite. Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064. Aplicativo Cliente Águas. E o site www.aguasdoparaíba.com.br. O Hospital Unimed Campos agora possui uma certificação inédita e passa a ser a única estrutura hospitalar da nossa região a conquistar a acreditação com excelência ONA 3. Esse é o selo mais respeitado pelos serviços de saúde no Brasil e atesta a qualidade, segurança e melhoria contínua dos atendimentos e infraestrutura do hospital. Um reconhecimento que reafirma nosso compromisso em cuidar de você. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 21 de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você acompanha este programa em podcast, todas as plataformas aí, tocadoras de podcast. Logo mais tem reprise também na Plena TV. Na Alexa é só você dar o comando Alexa ouvir Folha FM, ou também no nosso aplicativo exclusivo da Rádio Folha FM, pode baixar para o seu celular, na sua lojinha de app. E agora tem aquele aplicativo Rádios, lá também você encontra a Folha FM. São 7h04, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de terça-feira, 21 de julho de 2026, e a gente começa com a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos hoje a previsão é de tempo bom, céu claro com sol, não há previsão de chuva, a máxima é de 29, mínima de 18, agora aqui no centro da cidade, tempo bom, faz 18 graus. Estava olhando a data aqui, hoje dia 21, 32 dias atrás, né? A gente tentava imaginar quem que se fazia um esforço aqui, tentando imaginar quem seria a seleção, qual seria a seleção campeã do mundo. E assim, se eu tivesse algum dinheiro e se eu apostasse, que eu não só não aposto, sou contra essa questão de aposta também, mas eu perderia uma grana boa na França.
Não, eu perderia uma grana muito boa na França. Inglaterra não, Portugal também não. Fizemos vários programas aqui. Eu apostaria muito na França. França e Espanha. Se tivesse numa opção assim de 0-3, Espanha seria a terceira, segunda, mas a França seguramente, e aí não deu a Espanha. Hoje a gente sabe o resultado, tem tudo aí já, né, de mão beijada, e por isso, com Everton Luna na bancada, nosso jornalista e repórter de política do Jornal Folha da Manhã, a gente convidou para hoje 2 craques aqui de microfone e de bola, de conhecimento de futebol, para a gente analisar todo esse contexto, o título da Espanha e um balanço da Copa 2026. Por fim, vamos falar também da seleção brasileira para o ciclo de 2030. A Roberta Barcelos, professora de História, botafoguense, está com a gente aqui hoje. Obrigado, Roberta. Ela falou agora aqui, Cláudio, já voltamos à programação normal. Já fui ver jogo do Botafogo no Engenhão e fui ver jogo do Fluminense no Maracanã. Falei, gostar de sofrer, meu Deus. Depois do nível de futebol apresentado na Copa do Mundo, né? Muito bom. A gente tem que voltar à nossa realidade. E também o nosso convidado de hoje, Caio Belandi, jornalista e podcaster do canal A Vida e a Bola. Então, a gente conversa com essas duas feras já sobre Copa do Mundo, sobre o futuro do futebol brasileiro a nível de seleção e essa coisa toda. E, rapaz, tem não vou falar de um adjetivo, mas tem um deputado, eu acho, está tentando criar uma lei para impedir que convoque jogadores do Brasil que foram para a Europa. Rapaz, a gente chamando os caras do Brasil que foram para a Europa, estão passando vergonha, vou colocar só os daqui. Meu pai, sabe quando o cara se mete no lugar errado, né? Então vamos lá. 7h07. Gente, 1 minuto só para a gente começar a rolar essa bola aqui e entender de vocês aí o que vocês viram, os destaques positivos, negativos desta Copa do Mundo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Aliás, vacina Plínio Bacelar hoje numa missão, numa ação especial aqui no Grupo Folha da Manhã de Comunicação, vacinando todos os trabalhadores do Grupo Folha. Obrigado aí à Clínica Vacina Plínio Bacelar. Você pode levar na sua empresa também, com seus companheiros de trabalho aí, enfim, no seu sindicato, onde você quiser, só procurar a vacina Plínio Bacelar. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, destaque: operação em Morro do Coco termina com 5 presos. Armas e drogas apreendidas. A ação do 8º BPM resultou na apreensão de 2 revólveres, uma pistola, munições e entorpecentes. Crime organizado, enfim, nem detalhes eu sei sobre essa operação, mas depois dos casos de violência, não só as 2 mortes, os 2 irmãos assassinados, executados lá, outros crimes também, tiroteio, quem viu Morro do Coco. Não é? Coisa impressionante. ICMS reduzido sobre querosene pode favorecer Aeroporto de Campos. Bartolomeu Lisandro está sem voos comerciais desde o ano passado. Sede do 2º Batalhão da Polícia Rodoviária é inaugurada em Macaé. A nova unidade será responsável pelo policiamento de 19 postos. Essa nova sede, comandada pela Renata Guedes, olha aí, onde ela passa, já as coisas vão acontecendo. Ficou aqui no batalhão e foi aquela polêmica toda, a primeira mulher a comandar o batalhão, trocaram o comando da polícia, com menos de um mês tiraram a Renata de Campos. Aí você vê as coisas acontecendo aí.
E enquanto lá em Macaé as coisas vão melhorando. Parabéns a Renata. Câmara Técnica de Teatro divulga manifesto em defesa dos teatros públicos. PSD lança Eduardo Paes como candidato do governo do Rio de Janeiro. Agora, nesse caso, já é candidato. Ele passou pela convenção, foi aprovado e aí já é candidato. A escolha foi confirmada durante convenção realizada ontem. Jane Reis, vice. Republicanos escolhe Garotinho como pré-candidato a governador. Decisão da legenda ainda será confirmada em convenção marcada para sábado, dia 25 agora. Frederico cancela a nomeação de Jackson e Marcelo Feres assume a Fundação Municipal da Infância e Juventude. BR-101 recebe obras com interdições parciais em trechos aqui de Campos, tá? Fique atento aí. Rogério Lisboa desiste da disputa como candidato a vice de Douglas. Animais são encontrados mortos na zona rural de São Francisco. Só um detalhe aqui, casos vêm preocupando aí produtores rurais. A suspeita é de que o ataque seja de um felino de grande porte. Homem é preso após ser flagrado com veículo furtado na BR-101 e ainda... Ministra vai assinar pacto contra feminicídio em Campos. Gente, 7h12, deixa eu cumprimentar aqui nossa bancada. Tô doido para fazer essa bola rolar aqui e a gente começar a analisar aí futebol, falar de Copa do Mundo, falar de Campeonato Brasileiro, falar de futebol brasileiro. Deixa eu começar a nossa rodada aqui de bom dia pela Roberta Barcelos. Roberta é professora de História, botafoguense, está com a gente aqui nesta manhã, acertou muito, conhece muito também, né? Fácil. Não tem aquele Messi na Argentina? Então, Roberta joga fácil. Roberta, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui com a gente, muito bom poder contar com você aqui sempre. Bom dia, Cláudio, bom dia, Everton, bom dia, Caio, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui de novo, ainda mais para falar, né, de futebol, de Copa, que para mim é um assunto prazeroso, né, diferente do Caio, que é também como profissão, né, para mim é mais no pique da torcida mesmo, então é sempre um prazer estar falando principalmente desse assunto. Mas tem os torcedores aí que eu vou te contar uma coisa, cada canelada no comentário que eu vou te falar. Mas eu dou minhas caneladas também, a diversão faz parte. Mas tá dentro do aceitável, pois é. Como diria Luiz, o especialista das pesquisas, tá dentro da margem de erro. Mas tem uns que, pelo amor de Deus, eu tenho um filho que torce pra Argentina. Eu só não deserdei ele que a herança é pequena, então deixa. Meu querido Caio, sucesso aí nas redes, grande fera da comunicação também, é jornalista, é podcaster do canal A Vida e a Bola. Que bom ter você aqui com a gente, estamos sempre te acompanhando aí. Obrigado pela sua presença e por compartilhar aí o seu conhecimento, né, o seu dia a dia também dentro dessa arte do comentário do futebol, que, assim, para quem leva a sério, para quem comenta com seriedade, independente de profissão, mas dentro da profissão, de fato, ser cronista esportivo é uma das belas partes aí do jornalismo. Bom dia, bem-vindo. Caio. Obrigado, Nogueira, bom dia, Roberta, um amigo Everton, um grande camarada, todos os ouvintes, quem está nos ouvindo em Campos, mas também no mundo inteiro, né? Estamos via internet. Um prazer bater papo, sempre bom falar de futebol, falar de Copa do Mundo. E aí, depois de uma derrota da Argentina, é um pouco melhor, né? Assim, acredito que a maioria dos nossos ouvintes e da nossa bancada está um pouco mais aliviado, pelo menos, né? Feliz, não sei se é a palavra, mas aliviado. Vamos falar de bola. Obrigado pelas palavras também. Vamos que tem bastante coisa para a gente falar. Vamos lá, deixa eu trazer o Everton aí. Rapaz, tem muita cena que a gente vê, né, hoje, graças às redes sociais, que sim, menino jovem brasileiro chorando aos prantos pela Argentina. Eu entendo. E assim, acho que está muito ligado à questão de Messi, porque há uma juventude aí, há uma faixa etária aí que é Messi ou Cristiano Ronaldo, né?
É Cristiano Ronaldo ou é Messi? Um dos dois. Enfim, há meio que uma disputa aí dessa coisa de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu entendo. E aí torcer para a Argentina, o Brasil não tá tudo bem, mas, cara, vestir camisa da Argentina, chorar pela Argentina, aí não dá para mim, não. Eu acho que Everton chorou. Bom dia, Everton, bem-vindo, bom ter você sempre aqui nessa bancada, meu camarada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Roberto, bom dia, Caio, bom dia, Beto, que tá na técnica, aos ouvintes, espectadores do Folha no Ar. Pô, chorar não chorei, não. Eu queria ver um grande jogo, mas ficou me devendo também. Eu achei que só um time jogou, né? A Argentina não viu a cor da bola. A gente estava aqui antes do programa conversando, né? Que nem a Catimba a Argentina conseguiu fazer. Porque não teve possibilidade. Foi um jogo de um dono só. E a Espanha passeou em Nova York. Então, assim, eu queria ver um bom jogo. Eu achei que a Argentina... Eu tava, assim, torcendo um pouco para a Argentina por conta da superação que eles tiveram nas outras fases. Sempre jogos emocionantes. Então... eu queria ver um jogo emocionante, mas, ficou devendo, deu sono em determinado momento. Mas, Roberta, como é que foi sua avaliação? O que você observou do jogo? O que você achou da Espanha campeã? Então, Everton, concordo com o Caio, né? Já terminei o jogo aliviada, assisti em Copacabana, não na arena, mas num bar próximo ali, não na FanFest, né? Mas num bar próximo que tinha... né, fui à praia com os amigos mais cedo, e muito argentino na rua, e nos bares, ao contrário, muitos brasileiros torcendo para a Espanha, né? Esse papo do brasileiro torcendo para o argentino não estava correspondente lá onde eu estava assistindo. E aí, né, o jogo em si, eu já esperava que a Espanha ia ser dominante, mas eu acho que ninguém esperava que ia ser tão dominante. A Espanha deu um banho de bola na Argentina. Acho que estava todo mundo com um pouco de receio de cravar isso durante a transmissão, né, com medo da Argentina, desse poder de reação absurdo que ela teve durante a Copa inteira acontecer, mas, de fato, não teve a menor oportunidade, assim, a Argentina. Eu fiquei brincando com esses meus amigos com quem eu estava assistindo, e que eu falei, o ideal é a Espanha fazer o gol nos últimos minutos, porque se fizer, faltando muito tempo, a Argentina vai vir remando, como ela fez no mata-mata inteiro, assim, né? E isso foi, o poder de reação da Argentina realmente foi uma coisa absurda ao longo da Copa. E eu acho que a prescrita valeu, porque, né, a Espanha fez o gol só na prorrogação, e aí a Argentina de fato não conseguiu, e você vê que mesmo as finalizações aconteceram depois do gol da Espanha, que já foi tardio, então a escrita podia ser diferente se esse gol tivesse rolado mais cedo, mas de fato, assim, de técnica, de bola, a Argentina não viu nem a cor. A gente está falando que para ter catimba precisa ter a bola, nem sempre eles conseguiram catimbar sem a bola, né, isso aí... também vem de um outro lugar, mas foi engraçado ver os brasileiros torcendo pela catimba da Espanha quando começou a acontecer no pós-gol, né? Provar um pouco do próprio veneno. Mas a Espanha é muito superior, acho que venceu o futebol coletivo, né? A Argentina jogou o tempo inteiro em função de Messi, a Copa inteira, não o jogo da final, né? Mas a Copa inteira em função de Messi, enquanto... na Espanha aconteceu meio que ao contrário, todo mundo estava esperando um despertar de Yamal ali, que não aconteceu no individual, mas eu acho que enquanto equipe funcionou muito bem. Enquanto as atenções se voltavam para ele, os espaços se abriam com o Nico, se abriam com o Curé, iam para outros lugares, assim, então eu acho que enquanto equipe funcionou muito bem e levou a taça, né? Acho que o resultado prova que o futebol do coletivo venceu. Caio, e a sua percepção? Como que você viu essa final? Eu já estou de acordo aí com o que a Roberta falou, né? No geral, a gente até fiz uma alegoria, né? Eu vi nas redes também, depois a gente fez na hora também, estava no bar assistindo com os amigos. Pareceu muito uma final de mundial entre sul-americano e europeu, né? Nem sempre assim, né? Flamengo e PSG ainda teve um pouquinho, mas... ficou aquela coisa, o Real Madrid-Grêmio de 2018 é muito simbólico com isso, né? Que o Real Madrid
não deixa, o Grêmio não consegue ver a cor da bola, só que o jogo foi só 1-0, um gol de falta, né? E eu fiquei com essa percepção, né, do europeu com dificuldade de fazer o gol e o sul-americano jogando por uma bola. Acontece que o que a gente não conseguia cravar, né, Roberta, como você bem falou, era porque a Argentina, além desse poder de superação, tinha o Messi, né, fazendo o que faz. Então é como se fosse um europeu e um sul-americano do Mundial Interclubes, só que com o Messi do lado sul-americano, né, que nunca acontece, é raro de acontecer. Então, a sensação foi essa, assim, de uma superioridade tamanha. Eu estou também de acordo com o que a Roberta falou. Eu imaginava que a Espanha fosse ficar mais com a bola, fosse dominar as ações. É um time que faz isso muito bem, né? E a Argentina iria tentar ali nos contra-ataques. Só que não conseguindo. Gente, 0 chutes em 90 minutos, eu não lembro de ter visto, sim. Se aconteceu, provavelmente foi um jogo num nível de campeonato carioca, campeonato estadual, assim, a gente não vê isso acontecer nos grandes campeonatos, em lugar nenhum, nos maiores campeonatos, tirar aí os 10 maiores campeonatos do mundo, assim, você vai pegar o primeiro colocado com o último, não tem 0 chutes, né? Alguém vai pegar uma bola, vai tentar dar um bicão lá na intermediária, para dizer que tá ali, né, para, sei lá, testar o goleiro, e não aconteceu, a Argentina não conseguiu fazer, né, acho que o fator físico contou um pouco para a Argentina, embora muito valente, precisou correr muito, né? O campeonato todo, dificultou todos os jogos também, é problema deles também, né? Dificultaram todos os jogos, Cabo Verde, Suíça, Egito, Inglaterra, então correu muito, teve as lesões, né? Os zagueiros saíram lesionados, a dupla de zaga muito boa da Argentina saiu lesionada, então acho que isso também colaborou, mas estou de acordo, né? E você falou do jogo coletivo, Roberta, numa Copa que foi a chamada Copa dos Protagonistas, né? Que a gente viu um número tão grande de craques mundiais chegarem, fazerem seu nome. Até no Brasil mesmo, o Vinícius Júnior fez uma boa Copa, né? Uma Copa compatível com o que se esperava dele. E aí o Haaland, o Kane, o Jude Bellingham, o Mbappé, o Olise, todo mundo dos grandes países fizeram seus nomes e ganhou exatamente a seleção cujo craque não desequilibrou, né? O Yamal, nem acho que fez uma Copa ruim, não. Acho que foi uma boa Copa. Acho que ele é o cara que pega ali a bola, que tenta um diferente ali daquele time da Espanha. Mas não desequilibrou. E aí ganhou exatamente o time que é coletivo, o time cujo a grande característica, né, é a coletividade, os caras parecem que se multiplicam. Eu acho impressionante assim, a Espanha. Parece que tem 15 caras jogando. Assim. É um negócio de louco. Contra a França já foi assim. E contra a Argentina mais ainda, né? Os caras se multiplicam em campo. Então, eu acho que está de bom, para além de ter torcido para a Espanha, um apoio crítico, né? Na verdade, fiz um apoio crítico. No dia seguinte eu já estava rompido. Mas do domingo eu torci para a Espanha. Para além disso, acho que está merecido, né? Está em boas mãos, já que 2 grandes seleções, as últimas finalistas, a Argentina e a França, não conseguiram praticamente jogar contra elas. Então, acho que está super merecido. Então, em boas mãos aí a taça da Copa do Mundo para a Espanha. Eu acho que bem colocado, né? Que a Copa que seria dos protagonistas ganhou a seleção que o protagonista não teve tanto destaque, né? Em falando em destaque, top 3 jogadores para vocês assim que mais se destacaram, fizeram além do que se esperava, ou que cumpriram a promessa, né, de fazer uma Copa em alto nível. Pode ir, Caio. Olha, para mim o Messi, sem dúvida, para mim é o melhor craque da Copa. A bola de ouro para o Rodri é um lobby inacreditável. Embora o Rodri seja um grandíssimo jogador, um meio campo dominante mesmo. Ele é o melhor volante do mundo, tranquilamente. Mas foi uma Copa também que os meio-campistas, volantes e meias se destacaram bastante, né? E o Brasil sofreu bastante com isso. Mas a bola de ouro para o Rodri é um lobby, é um negócio assim, não faz sentido para mim, sinceramente, não faz sentido para mim, porque tem pelo menos 2 caras que comeram a bola, que foi o Messi e o Mbappé, né, gente? O que o Messi e o Mbappé fizeram não é normal, assim, a gente não pode tirar de... Não é normal, não, é isso, o Messi alcançou números de Pelé, né? A gente fez estava falando no off, né? Esse debate aí, que a gente depois até pode entrar.
ou tentativa de debate, o Messi fez números assim, você olha os números e fala, cara, o cara tem 39 anos, assim, estava jogando na MLS, né? E o Mbappé, pior ainda, né? Que é mais jovem, viciado em Copa, né? Um cara que é louco por Copa, chega na Copa, joga muito mais do que costuma jogar nos clubes. Acho que esses dois, para mim, foram os grandes craques, e o Messi na frente, porque a Argentina dependia do Messi, né? Acho que a França sem Mbappé conseguia alguma coisa. A Argentina sem o Messi provavelmente nem passar de fase, assim. Passaria de fase, mas não passava de Cabo Verde, assim. E acho que o terceiro eu ficaria com o Jude Bellingham, cara, que é um jogador também incrível nessa onda aí dos meio-campistas, né? É um cara que começou como volante, depois ele vai jogando mais como quase um 10, mas ele não é o 10 que a gente, né, vê que é o 10 clássico, ele não é um 10 clássico, ele é um 10 moderno, né? Que sabe atacar, sabe defender, muito raçudo. Para mim, um dos grandes personagens da Copa, sair também encantado com o Bellingham. Já gostava dele nos clubes, mas é isso, né? O futebol de clube tem uma distância maior, não empolga tanta gente. A gente olha ali, pelo menos no meu caso, assim, eu vejo, mas não me empolgo tanto com o cara jogar no Real Madrid, sabe? Mas ele chega num time dele, que ele era uma figura super importante. Então fico com esses três, Everton. Para mim, nessa ordem aí, Messi, Mbappé, Jude, Bellingham, os três grandes nomes, mas a Copa teve alguns outros nomes aí que certamente podem ser lembrados. Olha, eu vou mostrar minha colinha aqui, que eu não colei do Caio, mas eu tinha botado exatamente a mesma coisa. Não, então assim, a palavra surpresa talvez seja mais branda para poder falar desse melhor jogador para o Rodri, assim, que sim, fez uma grande Copa, mas não faz sentido ser melhor jogador frente a Messi e Mbappé. O Mbappé, o Messi, de fato, muito, muito mais protagonista, né, decisivo, no sentido de ser o cara da Argentina e a França, né, ter outras estrelas que conseguem levar. Inclusive, o Mbappé não entrou, né, no penúltimo jogo como titular. Então, existe essa dinâmica, mas o Mbappé vai para um mesmo número de jogos de Copa, faz um terceiro lugar num jogo de 6-4. Isso é um negócio assustador, assim. Artilheiro, não disputando o final. Então, assim, eu até fico de fato entre o Messi e o Mbappé para ganhar o melhor jogador da Copa, mas, na minha opinião, Messi, sem dúvida, muito mais decisivo, muito mais ele, Mbappé brigando de muito perto. E, como terceiro lugar, eu também destacaria o Bellingham, assim, que eu acho que ele foi não só decisivo, mas todo mundo estava com uma expectativa muito grande sobre Kane, que também que é um jogadoraço e que entregou na Copa, mas eu acho que o Bellingham vem correndo de trás, assim, ele passa que ninguém nem vê, porque ele fez uma Copa espetacular. Ele faz um jogo ali contra o México, ele faz um jogo de terceiro lugar, saindo do banco também, que é um negócio assustador. Menção honrosa aí para Kane e para Haaland, né? Que a Copa dos protagonistas, ela de fato, ela entregou individualidade num nível gostoso de ver, de assistir, assim, porque foi uma Copa espetacular. Acho que por conta desses caras, o cara que fica apagado e não entra no top 5, que é o CR7, que esse sim foi uma surpresa. Tava todo mundo esperando, acho que mais dele, inclusive ele próprio, Portugal, e acho que ele não chega nem nesse top 5, né, o que não era esperado. Mas esses três, para mim, Messi, Mbappé e Bellingham, foram de tirar o chapéu. A gente tá falando aqui deixa eu ver se meu microfone tá fechado, peraí. Ah, não, tá aberto. A gente tá falando aqui de jogadores já, detalhados, mas eu queria voltar mais e explorar a história porque eu acho que tem tudo a ver principalmente com o segundo bloco. A história da estruturação da Espanha para chegar nesse título. Gente, título de um campeonato assim de tiro curto é uma coisa muito, muito complicada. Você não pode falhar, você tem que estar num dia todo mundo bem. São 26 jogadores que precisam estar, todos os 6 ali, os 26, literalmente todos eles,
tem que estar todos bem, não pode ter dado um problema, não pode estar com a gripe, não pode estar com nada. E como que você vai conseguir isso, né? Então, assim, tem dia que o cara não está bem. Os exemplos aí que a gente tem. Então, o título em si, eu acho muito arriscado a gente dar aquele palpite que a gente deu antes. Agora, com o título já definido, a gente pode analisar o que foi feito para a Espanha chegar a essa final e não ser uma surpresa, porque era eu acho que a Espanha estava ali entre, não na minha opinião, mas entre o top 3, né, das favoritas, e eu quero ouvir de vocês, inclusive, por último, eu quero ouvir do Everton também, como é que é essa estrutura do futebol espanhol, que inclusive leva o Oyarzabal, que cara fenomenal, que estava lá no Real Sociedad. Real Sociedad é o que no futebol espanhol? Dá para comparar aqui com... Não dá, né? Enfim, mas não é um dos grandes galácticos aí, times da Espanha. Eu começo por você, Roberta, e depois vou nessa ordem também lá com o Caio. Por último, quero ouvir o próprio Everton também, nessa opinião. Que estrutura é essa que levou a Espanha? Desde comissão técnica até jogadores. Como é que você acompanhou essa estrutura da Espanha para chegar a essa final? Só antes de responder a sua pergunta atual, Cláudio, eu acho que na Copa dos Protagonistas a gente vai ter a oportunidade de falar ainda ao longo do programa que foi uma Copa de grandes goleiros, viu? Acho que tem muitos nomes aí que merecem ser mencionados. Mas falando assim da Espanha, meu som tá saindo bem? A imagem? Perfeito. Uma congelada. Não, a sua congelou aqui para mim, mas continua. Deixa... Pronto. Beleza. Enfim, eu acho que para a estrutura da Espanha, a palavra que funciona... Desculpa, Roberta, sua imagem não está aparecendo pra gente. Pois é. Depois, o áudio tá ok. A minha imagem está congelando aqui, mas... Quer sair e voltar de novo? Enquanto isso, eu peço o Caio... Pode ser. Caio, começa e você faça a gentileza, então. Beleza. Caio, e aí? O que você acha de levar um jogador de um time de menos expressão e o cara, humilde, a modesta opinião para mim, foi o cara da Espanha também nessa competição? E aí, peço exatamente essa estrutura para você analisar, por favor. Então, Nogueira e amigos e amigas ouvintes, eu acho que a gente tem duas grandes formas de ganhar a Copa do Mundo, né? Quer dizer, existem dezenas, provavelmente, mas há duas grandes maneiras de se estruturar para ganhar a Copa do Mundo. Uma é a formação de um time, né? Como você falou lá, 26 caras, você forma um time, você encaixa, está todo mundo saudável, esse time se conhece, o treinador encaixou as peças bem, esse time tem um craque ou tem alguém numa fase iluminada e esse time ganha um torneio de um mês, né? E o melhor exemplo disso por exemplo, a Argentina de 2022, né? A Argentina de 2022 não tinha nenhuma estrutura, não tinha um treinador que tinha chegado recentemente, que estava ali, mais parecia interino, ganhou um título, foi ficando, o time foi se ajeitando, ele chegou, ele tinha esse time. Não teve nenhum segredo para por que a Argentina virou campeão do mundo em 22 e bicampeão da Copa América. Não tinha, porque a federação investiu, não teve nada disso. Teve um treinador que chegou, era um treinador, inclusive, de seleção de base, auxiliar, né, da Argentina, ou seja, não era um grande treinador. Ele chega, ajeita o time em torno de um craque fora de série, e o time vence, e o time se torna competitivo até a ponto de ser vice-campeão aí esse ano. Então, formação de um time, você chega e pode ganhar a Copa sim. Há outros exemplos de ganhar, ou pelo menos de chegar nas finais, né? Então, o próprio Brasil, se você for olhar, tem momentos que o Brasil chega que você não tem nenhum investimento. A outra forma de ganhar é você, além desses investimentos que a gente sabe que a França principalmente tem, né, que é aquela formação de jogadores, né, espalhadas, né, são vários centros de treinamento espalhados pela França, uma captação de jovens.
mas principalmente investir no estilo de jogo, ou seja, a gente vai investir nesse tipo de estilo de jogo. E aí que entra a Espanha, né? A Espanha, ela entra no cenário, na briga aí para ser uma das grandes, né? A Espanha até 2010 não tinha título, a Espanha tinha poucas semifinais e finais, assim, não era uma grande seleção, era menor, sei lá, que a Holanda, por exemplo, em termos de escola, né? Já tinha o Real Madrid, já tinha o Barcelona, mas não tinha um estilo, e ela resolve adotar um estilo que é um estilo que a base, se você ligar agora e ver o sub-15 da Espanha jogando um amistoso, você vai falar assim, esse time da Espanha. Porque eles jogam dessa forma, né? Que é uma forma de posse de bola, de meio campo muito dinâmico. Então, qual o segredo da Espanha? O segredo da Espanha foi adotar esse estilo. É evidente que esse estilo não é infalível. A Espanha fez péssimas Copas recentes, né? 2014, quando era campeã aqui no Brasil, a gente lembra, foi uma vergonha, né? 2018 e 2022 não fez grandes coisas. Então também não é que você adota um estilo e tem certeza que esse estilo vai dar certo. Porém, você abraça esse estilo. E aí os seus torcedores, a imprensa, os jogadores adotam esse estilo e falam, não, eu gosto de jogar assim, a gente quer jogar assim, a gente prefere jogar assim, a gente melhora jogar assim. Eu acho que uma observação legal para a gente fazer também é que essa Espanha não é igual à Espanha campeã de 2010, tá? Tem algumas diferenças. Mas no macro estilo, jeito, assim, em uma palavra, né, em uma expressão, que é a posse de bola, você consegue definir essas duas escolas, né, desses dois times, numa escola só. Então, isso é importante, aí entra o que você falou do Oyarzabal, né? Muito interessante a discussão do Oyarzabal, Nogueira, porque ele é um bom atacante do Goiás deles, vamos dizer assim, tá? Você perguntou. Eu chamaria de... Talvez não Goiás, porque é isso, assim, né? Tem uma coisa de tradição e tal, mas é um time local. Real Sociedade é um time local. Então seria aí uma espécie de Goiás deles. Ele é um grande ídolo do clube, um goleador. Ele faz muitos gols, né, no clube, ele é o principal jogador do clube, cria do clube, disse não várias vezes para sair, porque ele gosta de ficar lá, já não é um jovem, acho que já tem uns 29 anos até. Só que é um jogador que, para além dessa qualidade que ele tem no time, no clube dele, ele se encaixa com o estilo de jogar. Então você pega um jogador e você fala assim, bem, aí eu tenho um atacante do Barcelona, o Ferran Torres, que fez o gol, é um atacante do Barcelona. Não é um titular, mas é um atacante do Barcelona, né? Não é um qualquer, fez aí 15 gols, né, na temporada, sendo reserva pelo Barcelona. Então, a Espanha fala assim, bem, a gente tem o Ferran Torres, mas a gente tem o Oyarzabal, que joga lá no Real Sociedade, mas que encaixa melhor no time, no jeito de jogar. E aí, Nogueira, é bancar o cara, é falar assim, esse cara encaixa nesse estilo de jogo. E é interessante, porque ele é um atacante que fez alguns gols na Copa, mas o mérito maior dele não é exatamente fazer gol, né? Que é essa coisa da Espanha. Né? É se movimentar, é dar opção, é sair um pouco da área, e se der para fazer os golzinhos dele, ele vai fazer. Então, acho que a resposta é essa, é você acreditar no estilo de jogo e, dentro daquele estilo de jogo, você ter um treinador que acompanha esse estilo de jogo desde o sub-17, né? O De La Fuente é desde a base da Espanha fazendo esse estilo de jogo. E aí você olha, você não escala por nome, né? Inclusive deixou de fora zagueiro do Real Madrid, né? Deixou de fora lateral do Real Madrid, deixou na reserva meio-campo do Barcelona, porque ele banca e ele fala assim: meu estilo de jogo é esse. Os jogadores se adequam a eles. Esse estilo são desses times, né? Lamento que tá no Real Sociedade, tudo bem, tá lá no Real Sociedade. Acho que é isso. Assim, acho que o segredo da Espanha, para resumir, para concluir, é ter um estilo e apostar no seu estilo e mostrar que esse estilo muitas vezes dá certo. Bom, pedir a Roberta para analisar e colocar aqui, não é uma receita de bolo, né? Porque senão todo mundo faria. Aqui, ó, vamos preparar o time. Aliás, tempo para treinador, eu não me lembro, antes do Tite, e nem quando em outra época, houve tempo aqui para se treinar a seleção, até mesmo de uma Copa para outra. Acho que nós nunca repetimos, e se repetimos o técnico, ele deve ter saído no meio, entre uma Copa e outra, alguma coisa assim. Então, Roberta,
acrescentando nessa pergunta que eu falo sobre essa questão da estrutura, já começando a colocar aqui um ponto para a gente analisar depois o Brasil, é receita de bolo, não é receita de bolo? Como é que você analisa essa estrutura toda da Espanha para chegar a essa final? Eu acho que é exatamente o contrário da receita de bolo, Cláudio, na verdade. Acho que foi uma Copa que também o debate gerou muito em torno da identidade de uma seleção jogar. E aí, inclusive, um debate que bate muito na gente próprio, né? De cadê a nossa identidade? O Brasil não jogou com identidade, o Brasil está tentando jogar como europeu. E eu acho que o jogo espanhol, por exemplo, não tem nenhuma condição de funcionar no Brasil. Então, acho que está longe de ser uma receita de bolo. A Espanha, nessa final, assim, né, como identidade de maneira geral na Copa, tem esse estilo, né, do passe, assim, é muito bonito de assistir. A gente estava ali assistindo a final e vendo assim, caraca, tipo, os caras não erram passe, né? A gente falou muito de ter um pouco de inveja, né, da Argentina, no sentido da garra, do coração, da emoção, mas também, caraca, tipo, que inveja de ver o fundamento mãe do futebol, que é o toque, que é o passe, tão bem executado, impecável quase, né, assim, de acerto, assim, que coisa bonita de assistir, mas não é o estilo do nosso futebol. Foi uma final que praticamente não teve verticalidade. A Espanha começa, inclusive, a amassar nas finalizações, na tentativa de gol mais para o segundo tempo. O primeiro tempo foi extremamente burocrático, foi quase um jogo chato, assim, de tão horizontal que o jogo estava se tornando, mas é o estilo de jogo deles, eles bancam isso, que eu acho que é o fundamental para uma seleção se encontrar. A gente também tem que bancar o nosso estilo de jogo para funcionar, e eu acho que a característica mais evidente do sucesso desse coletivo espanhol para chegar ao título, para chegar à taça, é continuidade, né? Eles têm um técnico espetacular, mas vi algumas comparações também na internet, assim, que mais da metade do time da Espanha disputou o último ciclo olímpico. E na seleção brasileira, 2 jogadores estavam nas últimas Olimpíadas. Nem nas últimas, na penúltima, né? A comparação foi da Olimpíada de 2021 com 26. E vendo a seleção da Espanha, que é uma seleção que, inclusive, está sendo exaltada por ser uma seleção extremamente jovem, é uma galera que estava ali nas Olimpíadas de 2021 e estará, muito provavelmente, mais da metade nas Olimpíadas, na Copa de 30. Então, assim, essa continuidade não dá para ser desprezível. Eu acho que esse, inclusive, é o segredo, como o Caio estava dizendo, né, que o De La Fuente vem como um técnico desde a base, não, assim, tá prescrito, né? A gente, no último ciclo, teve 3 treinadores. E, querendo ou não, assim que o Brasil caiu para a Noruega, né? Obviamente, isso é uma coisa quase que visceral no brasileiro, de querer o técnico cai, o técnico não cai, vamos tombar, o Ancelotti está fazendo besteira, e, né, a gente tem essa coisa muito forte, né? Como de tombar o técnico, de achar o culpado. Mas, assim, sinceramente, a mim conforta saber que, Ancelotti ou não, teremos um técnico já estabelecido para um próximo ciclo inteiro. Que eu acho que não ter é muito mais nocivo do que ter qualquer um técnico. Então, ter um nível de estabilidade para poder trabalhar, eu acho que pode fazer toda a diferença para o Brasil, por exemplo. Everton. Agora falando um pouco da Copa em geral... Não, eu quero né? que... Desculpa, Everton, por favor, você... Não, você quer minha análise. Tirar... Ô, Caio, qual é, né? Tirar o cara do conforto, Roberta. Tá lá, só... Tem que opinar também. Qual é, velho? Vambora. Eu tô de acordo. Fala aí. Quero ouvir. Eu quero ouvir você também. E aí, vocês, porque Caio é flamenguista, eu vi lá no seu perfil. Não é, Caio? A camisa, não é outra? Sou rubro-negro, sou. Assim como 55% do estado, né? Começou, vai dar corda, Roberto, é isso. Bom, não, é verdade. Depois a gente vai ter que entrar no debate do Goitacás nesse caso. Vamos lá. Tanto que eu falei do estado, não falei da cidade, né? Por isso que eu falei que a gente vai ter que entrar pro Goitacás.
E aí nós vamos querer falar de campeão. O americano agora já está na semifinal. Ô, gente, vamos lá. Então, brincadeira à parte, e aí sim, essa rivalidade, essa coisa que faz o futebol, o seu futebol, por exemplo, né? Mas aí, o Everton, eu vou te pedir assim, porque o que é organização e o que é resultado? O seu Flamengo mesmo, de 2013, 14, capengou aí para não cair. Até dizem que caiu, mas segurar, mas é outro assunto. E aí os resultados vieram, 2018, 2019, o time ganhou tudo a partir de quando se organizou. O que dá para fazer até nessa comparação aí para o futebol da Espanha que chegou, porque outros se organizaram, mas quem se organizou e chegou à final, então é essa receita que a gente deve seguir. Como é que você vê isso? Olha, a receita espanhola, ela tem muito da receita catalana, que é um time espanhol baseado no Barcelona, tanto que não tem nenhum jogador do Real Madrid convocado, o que é estranho. Você ter o maior time do mundo, não ter nenhum convocado para a seleção do seu país. É no mínimo estranho. O jogo da Espanha é muito baseado no que o Real Madrid, no que o Barcelona faz em La Masia, que é a divisão de base. Tanto, se eu não me engano, se eu não posso estar errado, mas eu acredito que são 9 jogadores do Barcelona convocados. Então, assim, é um número expressivo para um selecionado de 26. Então, o sucesso desta Espanha também é um fruto, como o Caio falou, de um trabalho de divisão de base. O Oyarzabal, eu fui olhar aqui as estatísticas dele, ele já figura na seleção desde o sub-18. Ele passou sub-18, 19, 21, 23 e chega à seleção principal. Ele não se tornou um grande craque, mas naquele sistema ele é especialista. E isso que diferencia. Às vezes você tem um jogador com uma capacidade melhor, mas que não se encaixa naquele estilo de jogo, não se encaixa no que o treinador quer. Então, a Espanha, ela segue um caminho muito trabalhado pelo técnico, Luis de la Fuente, que já vem trabalhando esses meninos há 4, 5, 6 anos. Então, o resultado se comprovou agora. Vai ganhar a próxima Copa? Não sabemos. Dificilmente ganhará. Nesses anos de Copas todos, só tivemos 2 bicampeões, a Itália e o Brasil. Campeões em sequência. Então, dificilmente a Espanha ganhará em 2030. Porque jogadores sairão, jogadores não estarão disponíveis, estarão machucados, o técnico pode cair, tudo pode acontecer. Mas ela ela sabe o que ela quer. Eu acho que esse é a diferença do futebol dessa Espanha campeã. Ela sabe o que ela quer quando ela entra em campo. Ela vai ter a bola, ela vai amassar o adversário, independente de quem seja, não verá a cor da bola, como foi a França, como foi a Argentina, e dá no que dá. Podia ter perdido? Podia o Simeone Filho, poderia ter botado a bola no barbante e eles ter ganho nos pênaltis. Poderia, mas não aconteceu. Então, o futebol, uma coisa é você pensar as estratégias, pensar o que você quer. Outra coisa é o campo. O campo, muitas vezes, não corresponde àquilo que foi pensado nos bastidores. A gente tem sorte, quando dá sorte de tudo conjecturar, aí bate campeão. Mas não necessariamente vai acontecer toda vez, porque nem sempre o melhor time vence sempre. Todo mundo perde. Perfeito. Bom, são 7h49. Tem mais alguma aí, ô Everton? Agora tem. Deixa eu fazer só mais uma. Por favor. Aqui a gente fez vários programas especiais da Copa e a gente fez um anterior à Copa. E a gente tinha esse receio, esse debate, né? 48 seleções, é muita seleção. É muita seleção ruim. Tem Cabo Verde. Cabo Verde não tem tradição na Copa. Que vai ter Congo. É time de segunda divisão. Time de segunda divisão não pode disputar a Copa.
Cara, e acabou assim, na minha percepção, foi uma grande surpresa futebolisticamente. Sociologicamente, eu já achava interessantíssimo ter países diversos, culturas diversas, mas a Copa surpreendeu ainda mais. É claro que a gente teve o que a gente chama no popular de carne assada, né? A Jordânia, que assim, fez um papel muito humilde. Mas, em geral, eu achei uma boa aquisição. E já estou menos resistente a 64. Porque vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer. Não é quando, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Então, assim, Roberto, qual foi a sua percepção sobre esse aumento para 48 e já preparando para o aumento para 64, que é arriscado já ser em 2030, né? Everton, sensação. Primeiro eu vou responder sensação. É de sucesso absoluto. Óbvio que na análise são outras coisas, né? Mas houveram seleções que surpreenderam absurdamente. Eu acho que a técnica nem sempre é o principal ativo de uma seleção, como a gente viu. A gente viu seleções que correram atrás da bola muito mais do que tinham de técnica. E isso entregou espetáculo, que é o que a Copa do Mundo propõe. A gente se pegou o tempo inteiro torcendo por Cabo Verde, torcendo por Gana, que era uma coisa que já acontecia. Assim, a gente tem aquela simpatia por Camarões, né? A gente tem vê os sul-americanos indo longe, a gente Colômbia, né? A gente curte isso, mas com o modelo de 48 soluções ficou evidente e eles entregaram em resposta. Então, como sensação, eu achei maravilhoso. Essa coisa também, né, do entregar no coração, assim, quando uma pequena comparação, assim, eu acho que quando a Inglaterra vai disputar com a França o terceiro lugar, e aí entra com um time misto, e todo mundo fala assim, pô, o que a Inglaterra tá fazendo? Vai entrar contra a França com um time misto? E eu acho que, assim, os caras que estavam no banco, que entram no terceiro lugar, eles disputam o jogo da vida deles na Copa. E isso, a raça que eles colocam nessa partida, foi a mesma coisa que aconteceu com essas 48 seleções, que não foi uma Copa de zebras. Tava todo mundo, assim, em toda a Copa, todo mundo espera que vai acontecer aquela coisa da zebra. Eu acho que foi uma Copa extremamente equilibrada no sentido do espetáculo, assim. Eu acho que ninguém entregou muito menos do que deveria ou que tenha feito, assim, o próprio Cabo Verde, né, que a gente está aqui exaltando porque não perdeu nos 90 minutos nem para a Argentina, nem para a Espanha, mas não entregou uma vitória, então não foi uma zebra, né, necessariamente. Mas foi bom demais de assistir esse impacto, assim. E aí, também, acho que, né, que antes da Copa estava todo mundo meio receoso, por conta também da ruptura, do nunca ter acontecido, e estava todo mundo um pouco na expectativa do como ia ser. Acho que pela logística, né, aí já são outros 500, porque eu acho que teve seleções que ficaram prejudicadas pela logística e viagem e troca de estádio. E tudo bem que, se a gente pensa numa Copa no Brasil também, quase que acontece isso em relação à distância, né? Porque o Brasil é um país continental, de tamanho continental. Mas não é só isso. Acho que os Estados Unidos teve outros problemas relacionados às seleções, né? De embargo, de condição e etc. Então, eu acho que essa logística pode ter tido alguns problemas, e a próxima Copa, com 64 seleções, eu também já sou menos resistente, tá, Everton? Mas acho que 30 é cedo. Eu acho que a gente ainda precisa aprimorar 48 para poder passar para 64. E que numa próxima Copa vai ser também em 3 países, né? Também numa tira, né, de território, com jogos comemorativos na América. Então, assim, vai ser ainda mais complexa essa história. Mas, repito, né, como sensação, foi maravilhoso de assistir. Caio, e a sua percepção, Caio? Está preparado para 64? Não. Inclusive, embora a Copa de 48 seleções não tenha caído o nível técnico, né? Vocês têm razão, a Copa não foi ruim. Pelo contrário, para mim foi a melhor Copa que eu vi em nível médio dos jogos. E eu acho que a Copa com 48 tinha essa percepção de que teria muito time ruim. Os times ruins que tiveram com 48 é mais ou menos os times que tem com 32. Sempre tem, como você falou, as carne assada, sempre tem uma goleada, sempre tem.
Então, se você levar em consideração que Curaçao conseguiu, por exemplo, arrancar um empate, né, com o Equador, né, para falar além de Cabo Verde. Então, assim, no nível técnico não foi ruim por causa disso, não. Mas eu acho 48 seleções muito. Tá? Ainda acho 42. Não me convenceu ainda. Não vai voltar para 32 mesmo, então também não adianta eu falar do 32. Já foi, esse barco passou. Não existe no mundo atual a FIFA diminuir qualquer coisa. Ninguém diminui nada, né? A gente está vivendo num mundo que quer ter sempre mais, né? Então não vai ter diminuição. Acho 64 muito, e aí não só por questões logísticas, mas também porque o que aconteceu com 48 para mim, o principal problema foi a gente curtiu pouco outras coisas além dos jogos, né? Não deu tempo de fazer muita coisa sem ser ver jogo. No meu caso, que vi quase todos os jogos que deu para ver, né? Não só porque eu estou tocando lá o blog, mas também porque, enfim, eu gosto, né? Eu consigo, meus horários eu conseguia colocar. Eu via jogo. Aí de manhã eu precisava trabalhar, né? Enfim, não vivo de esporte ainda, então eu precisava trabalhar meu trabalho formal. E de tarde, jogo, dorme à noite, de manhã trabalho. Então, assim, não consegui ver um programa mais longo, um debate mais longo, ler coisas mais interessantes, né? As leituras eram sempre muito rápidas, porque você já estava lá vivendo aquele jogo. Não, quem vai... Então, eu senti falta um pouco disso, do tempo mesmo para amadurecer as coisas, né? Olha, gente, assim, a Copa durou 40 dias. A gente fala o Brasil já foi eliminado tem 2 semanas, parece que tem 3 anos, sabe? É claro que tem essa sensação da Copa mesmo, mas eu acho que é muita coisa, assim. Em 64 vai ser mais ainda, provavelmente vai ter que ter jogo no mesmo horário, né? Ou então vai ter que botar quantos jogos vão precisar no dia, né? Vai ter que ter jogo de manhã e de noite, né? No mesmo, ou seja, vai jogar 9 da manhã e 9 da noite, né? Eu entendo que é importante todo mundo participar, acho legal, como você falou, sociologicamente, mas acho que há outras formas, né? Eu sou entusiasta, por exemplo, da eliminatória mundial, né? Fazer uma grande repescagem mundial na semana da Copa mesmo. Então você já bota ali 12 times para se enfrentarem, sei lá, Turquia versus Bolívia, né? Curaçao versus Jordânia, e aí passam ali, já jogam a Copa, mais ou menos como a pré-Libertadores, né? Enfim, eu gosto dessa ideia do pré-mundial, uma pré-repescagem mundial, mais do que 48 seleções, mas enfim, já está aí, já ficou. E 64, então, acho que é muito, né? Mas acho que vai acontecer, é isso, né? Vai acabar acontecendo, que até para o formato é melhor, né? No caso do formato vai ser melhor, porque não tem a coisa do terceiro lugar, que também ficou confuso, né? A gente viu ali aquele Áustria e Argélia, que, pô, foi esquisito e tal. Não sou entusiasta, mas é isso, vai ter jogo, vamos embora, vou ver o que der para ver. É a Copa do Mundo, né? Eu 4 anos só, então eu abraço, né? A gente acaba abraçando. Para quem gosta de futebol, tiver 128, beleza. Agora, é aquilo, quanto você vai aumentar, você vai ter todo um... É isso aí, perfeito, comentário de vocês, e aí pra gente fica até fácil comentar, mas você falou tudo aí, o Caio. Poderia colocar 32 seleções, já que não vai cair mesmo de 48 para 32, coloca as 32 um mês antes, né? A Copa é em julho, então coloca em início de junho uma pré-copa, 32 seleções, dali saem as que vão completar 48 para o mês seguinte para a Copa principal. Acho que seria, sei lá. É um caso a se pensar. Agora, essa FIFA também é outro caso a se pensar. Depois de cancelar um cartão vermelho, sinceramente, dá outro programa isso. Mas a gente precisa fazer uma pausa rápida aqui, e aí nós vamos analisar mais um pouco de Brasil, falar mais de Copa do Mundo, mas falar de futebol brasileiro, da nossa arbitragem, da nossa gloriosa CBF, que tem um presidente lá do Amapá. Amapá já tem campeonato estadual de futebol profissional ou só amador? Enfim, tem umas coisas assim bem brasileiras, né, que são aquelas coisas estranhas no futebol, e aí a gente vai entender esse processo todo
daqui a pouco com vocês. 8 horas em Campos, pausa rápida aqui então no Folha no Ar, hoje com o Everton Luna na bancada, jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã, conversando com a Roberta Barcelos, professora de História, com a gente aqui, e o Caio Belandi, que é jornalista e podcaster do canal A Vida e a Bola. Tá no YouTube com esse arroba mesmo, o Caio? Isso, no YouTube, arroba A Vida e a Bola, e no Instagram, avida.abola. Show, beleza. Então segue aí, gente, acompanha, né? Já se inscreva aí para poder a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da bola. São 8 horas, 1 minuto, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Voltaremos em 2 minutos. Haja coração! A internet da Acesso Total está chegando na sua casa. Prepare-se para viver a emoção de navegar com uma internet com velocidade de campeão. Então não fique de fora. Mude hoje para Acesso Total com